Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite, cooperados, cooperadas, familiares e a todos que estão conectados na primeira live da psicultura feita pela Copacol. Como todos vocês sabem, esse é o momento para aprendermos ainda mais sobre a nossa atividade, compartilhando experiências e esclarecendo as principais dúvidas de todos os que estão nos acompanhando. Bom, antes de mais nada, vocês já me conhecem, a maioria já me conhece, mas para quem é de outra região, talvez de outro estado, talvez de outro país, eu gostaria de me apresentar. Sou Nestor José Brown, sou gestor da área de integração de psicultura da Copacol e serei o mediador da live de hoje. Vocês estão vendo nesse momento como o agronegócio é importante para o país. Além de levar comida para todo mundo, o nosso setor tem garantido renda e emprego. Olha que bacana, né? Com o passar dos anos, o campo se desenvolveu, gerando mais oportunidades aos agricultores. Aqui, na Copacol, o exemplo claro disso é a nossa atividade. É nesse momento mais difícil que vemos como a força da cooperativa dá segurança aos nossos cooperados. A psicultura foi implantada em 2008. Eu acredito que tem muitos assistindo hoje e lembrando daquela época, pelo modelo pioneiro de integração. Para quem não conhece, esse sistema garante desde os juvenis para os tanques dos cooperados, a ração e assistência técnica. Além disso, a venda do produto está garantida pela nossa marca, que hoje é uma das mais procuradas nos supermercados. Que orgulho disso, né? Muito bom. Em Nova Aurora, nós temos uma das mais modernas unidades industriais de peixe, que abate uma média de 140 mil tilápias ao dia, totalizando 42 milhões de peixes abatidos por ano. Esse ano, tivemos outro passo importantíssimo, que foi a aquisição de uma nova unidade industrial em Toledo. O abate daquela planta diária de 20 mil tilápias deve chegar a 80 mil quando estiver na capacidade máxima. Inclusive, alguns desses produtores já estão nos acompanhando na live de hoje. Sejam todos bem-vindos, a família Copacol, e fiquem bem à vontade conosco. O investimento foi de 62 milhões de reais naquela unidade, pensando em gerar o quê? Oportunidades aos nossos cooperados, que gostariam de ampliar a participação na atividade. Inclusive, é bom lembrar também que as inscrições, para quem quiser ser integrado em psicultura, o prazo vai agora até dia 30 de setembro. Então, por favor, vocês podem procurar os gerentes das unidades e buscar mais informações. Bom, agora vamos voltar para o tema da nossa live de hoje. O bate-papo será de 40 minutos para destacar a importância dos níveis adequados de oxigênio para garantir melhor performance. É importante destacar que o inverno, o verão, o outono, eles exigem manejos diferentes. E muitas vezes essa mudança não é observada, o que afeta os resultados. Vamos demonstrar aqui experiências e testes que fizemos que comprovam a importância de manter os mínimos
níveis mínimos de oxigênio na água. Vocês podem ficar bem à vontade para comentar, fazer suas perguntas no chat. A gente vai responder a todos durante a live de hoje. E algumas das dúvidas também podem ser esclarecidas no nosso programa de rádio durante a semana, que são transmitidos diariamente pelo programa Estação Copacol. Então, após essa abertura, aqui comigo está o nosso convidado especial, o Wilson Rogério Boscolo. Ele que é zootecnista, é mestre, é doutor em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá e professor do curso de Engenharia de Pesca da Universidade de Toledo. O Wilson é um renomado pesquisador, ele é considerado no mundo aquícola como um dos maiores especialistas em nutrição de peixes. Nos últimos anos, o Wilson vem rodando o mundo e visitando países como Chile, a África, né, a Tailândia, o Equador, inclusive o Vietnã, apoiando no desenvolvimento da produção desses países. Hoje, ele está aqui para compartilhar as experiências que vão ajudar a todos em melhorar o resultado na atividade. Então, boa noite, Wilson. Obrigado pela sua participação. A palavra está contigo. Obrigado, Nestor. Boa noite para você e todos os nossos cooperados. Inicialmente, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando de um tema tão importante aí para vocês, que é o oxigênio, é um elemento aí muito limitante para o desenvolvimento dos nossos peixes. Então, o tema é um fôlego extra para a produção de tilápias. Eu vou demonstrar aqui para vocês que se a gente mudar o patamar de oxigênio dos nossos tanques, nós temos condições de ganhar mais 30% de peso nos nossos peixes. Tá? Então, ao longo da palestra, eu vou mostrar alguns resultados para vocês, e muitos resultados desses, como o Nestor falou, pesquisados aqui na nossa região mesmo. Tá? Então, a nossa palestra, a nossa conversa de hoje vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, nós vamos estudar um pouquinho da parte da bioquímica, né? Quais as vias onde o oxigênio entra. Nós vamos focar bastante do oxigênio, a importância do oxigênio no peixe. Por que a tilápia precisa de oxigênio? Né? O oxigênio é importante para todos os seres vivos, e no caso da tilápia não ia ser diferente. Como estão nossos níveis de oxigênio? Né? Então, em algumas propriedades a gente mensurou isso, com apoio de alguns estudantes, e esses dados vão nos auxiliar aí a melhorar o nosso manejo para a gente conseguir mais desempenho e rendimento, lucratividade. E temos oportunidades, né? Uma pergunta que fica ali, né, em cima desse tema, e eu garanto para vocês que nós temos muitas oportunidades para o homem do campo, para o piscicultor, realmente conseguir melhorar a sua produção. Então, a gente sabe que hoje, né, a gente, na piscicultura comercial, sem ração, a gente não consegue bons resultados, representa aí 60% até 70% do custo de produção. Então, é um dos elementos mais caros que a gente coloca dentro dos nossos tanques. E essa ração ela é composta por nutrientes. Então, carboidratos, representados aqui pela glicose, né, ácidos graxos, as gorduras e aminoácidos. Então, essas moléculas aqui, que fazem o nosso peixe se desenvolver, para elas serem utilizadas, elas precisam do oxigênio, né? Então, esse oxigênio é um elemento primordial para a gente conseguir o quê? Isso tanto para nós, seres humanos, como também para o peixe, para a nossa tilápia, conseguir energia, para ela conseguir metabolizar esses nutrientes e transformar em filé. Então, na célula, a gente tem a mitocôndria, que é uma grande organela de respiração celular, aonde, se não entrar o oxigênio, ela não consegue produzir esse ATP, que seria a moeda da nossa célula, o dinheiro da nossa célula, a energia, tá? Então, é muito importante a gente entender como que esse oxigênio, ele é utilizado, então, pelos animais. Então, aqui está resumido, né, de uma forma um pouco complexa, inclusive, a bioquímica do metabolismo que acontece com a tilápia. Então, como aqui a gente tem as brânquias, né, e a excreção da amônia, já dá para a gente notar que isso daqui é um esquema, né, desenvolvido para aplicação em peixes. Nós temos os nossos melhores ingredientes produzidos pelo homem do campo, pelo cooperado. Então, aqui, por exemplo, a soja, né, que dá origem ao farelo de soja, que é uma proteína muito importante.
Então, esse exemplo, o farelo de soja ele é digerido e os seus nutrientes importantes, os aminoácidos, são absorvidos. Então, nós queremos o quê? Que esses aminoácidos vão formar proteína, que seria o nosso produto final, que é o filé. Também eles servem, de certa forma, como fonte de energia para a geração de ATP. Tá? Normalmente, a gente balanceia a ração para ela ter níveis adequados de carboidratos, né? Aqui um exemplo, o milho, fornecendo o amido, e também gordura, e aqui o exemplo, o óleo de soja. Então, esses outros dois nutrientes, por exemplo, aqui, o amido fornecendo glicose, ela vai entrar numa chamada via glicolítica, ciclo do ácido cítrico, e lá na mitocôndria, a cadeia transportadora de elétrons, para formar a nossa moeda de energia, que seria o ATP. E olha quem está entrando aqui, né, para formar o ATP, o oxigênio. Os lipídios, da mesma forma, né? Então, os triglicerídeos, os lipídios, eles podem ser armazenados e como reserva, né, natural, ou eles também podem servir para a fonte de energia. Entram aqui no ciclo do ácido cítrico e aí vão formar ATP. Esse ATP vai ser utilizado para o peixe nadar, para ele fazer reações de biossíntese e formar o próprio filé, acumular músculo, crescer, no caso dos reprodutores, para desovar. E o oxigênio sempre está envolvido, porque ele é o aceptor final de elétrons nessa cadeia transportadora de elétrons. Sem oxigênio, essas reações, elas não acontecem completamente, a gente não tem uma alta produção de ATP. Tá? Isso tem uma interferência, o oxigênio, em toda a cadeia produtiva da tilápia, desde reprodução, alevinos, juvenis, animais na fase de terminação. Isso pode ter até implicação na qualidade do filé, se faltar oxigênio durante a criação, na despesca ou no transporte. E aí a gente pode ter perdas lá no frigorífico. Né? Quem nunca ouviu falar de filé mole? Então, normalmente, quando a gente tem peixes no final do tanque, da despesca, às vezes a gente pega aquele peixe que ficou com pouco oxigênio, pouca água, né? Nesse caso aqui, a gente está pegando até do barro. E o que acontece? Não tem oxigênio nessa condição, ou é muito baixo o oxigênio no final do tanque. E aí, em vez da gente fazer a utilização da glicose por via aeróbica com oxigênio, né, e ter uma grande produção de ATP, 36 aqui no caso, essa glicose ela é utilizada por via anaeróbica, tem uma pequena produção de ATP e nós temos uma grande descarga de ácido lático no pescado. E esse ácido lático ele vai promover essa característica do filé mole, né? E isso, na maioria das vezes, é descartado, mal utilizado, não é vendido como um filé premium na indústria. Então, o oxigênio, faltando na cadeia, principalmente no final de cultivo e transporte, ele vai ter um impacto, inclusive dentro da indústria, né, reduzindo aí a lucratividade da cooperativa como um todo. Então, olha, só para vocês verem qual que é a importância do oxigênio. Pega toda a cadeia, né? E de onde vem o oxigênio presente na água? Então, nós temos, né, o oxigênio atmosférico, que tem uma certa troca com a água, que pode ser até através dos ventos, mas essa incorporação é pequena. Nós temos a fotossíntese das algas, que contribui bastante com o nosso oxigênio dissolvido, principalmente quando a gente tem sol, né? Hoje o dia estava, pelo menos aqui em Toledo, estava bem encoberto, então essa parte fica bastante comprometida. E o que a gente consegue realmente incorporar bastante oxigênio é através da aeração mecânica, né? Que vai contribuir para a gente ter o oxigênio para os animais, no caso os peixes, as plantas, né? E também para os micro-organismos para auxiliar no metabolismo dos resíduos nitrogenados, né? Que é comum o peixe excretar amônia, depois vai a nitrito e a nitrato, e esse nitrato vai ser utilizado pelas próprias algas para fazer a fotossíntese. Então, o oxigênio é importante tanto para o peixe como para toda a microbiota, né? Todos os micro-organismos que a gente tem que usar a nosso favor dentro do sistema aquático. Ele pode ser devolvido para a atmosfera? Pode, mas numa situação de supersaturação, acima de 150%, né? Mas não é um caso que acontece comumente nos nossos viveiros. Sempre a gente está com uma limitação bastante grande, que é a aeração, que a energia
representa um custo bastante grande, e aqui que é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu vou demonstrar para vocês aqui que essa aeração, se a gente aumentar o nosso nível de oxigênio nos tanques, a gente tem boas oportunidades para melhorar ganho de peso, fazer mais ciclos durante o ano e ter mais lucratividade. Tá? Então, o professor Anderson Codebella apresentou em 2007 no Tecnotilápia, né, esse slide eu achei muito interessante, que é bem ilustrativo aqui. Então, a fotossíntese é muito importante, por isso que nas horas de mais sol durante o dia, né, acima das 10 horas da manhã, a gente consegue aumentar bastante o aporte de oxigênio dos nossos tanques. No entanto, à noite, ela consome mais oxigênio na fase de escuro do que o próprio peixe. E aí a gente tem que cuidar com a aeração, né? A água de abastecimento. Então, a água de abastecimento é uma boa fonte. No entanto, se a gente considerar um viveiro de 45 toneladas de peixe, né, em 1 hectare, por exemplo, muitas vezes a gente vai ter que lançar aqui, se fosse depender só do oxigênio da água de entrada, se essa nossa água tivesse 8 miligramas de oxigênio por litro, a gente precisa despejar uma caixa d'água de 500 litros por segundo para sustentar uma biomassa dessa de 45 toneladas. Então, é muito, né? E aí a gente fica mesmo na dependência dos aeradores e do uso correto desses aeradores para a gente ter esse aporte de oxigênio para a nossa piscicultura. A ação dos ventos é também uma fonte, mas menos substancial do que o uso de aeradores. E falando nisso, como que estão nossos níveis de oxigênio? Será que a gente tem a oportunidade de melhorar? Né? Então, alguns alunos nossos aqui do curso de Engenharia de Pesca, aqui o Felipe, ele andou visitando algumas propriedades, né? Medindo, inclusive fazendo medidas de dia e de noite. Oi, Wilson. Oi, pode falar, Nestor. Wilson, aqui aproveitando já a participação um pouco no chat aqui, acho que você está indo para um outro slide, eu acho que assim, como é que estão os níveis do oxigênio agora, né, hoje, né? Tem a participação do Eliezer Sherpinski, lá da Bela Vista, né, Eliezer? Obrigado aí a participação, Eliezer sempre junto. Além de outras pessoas aqui que já estão no chat participando e de várias regiões de atuação da Copacol, mas o Eliezer já está falando aqui o seguinte, lembrando que os níveis de oxigênio estão muito baixos nesse momento. Então, o Eliezer tem lá um sistema de medição remota, e ele até apoia os demais aqui, porque ele acaba sabendo 24 horas como isso está. Então, nesse momento, diz ele o seguinte, os níveis de oxigênio estão muito baixos, aqui ele até manda algo em torno de 4 miligramas por litro. Então, dá para ter uma ideia já, né, Wilson? Dá para fazer uma relação com o que você está falando, né? Exatamente. Aliás, está no caminho certo. A automação é o futuro, é o que a gente precisa mesmo. E esse online, ter essa informação, ajuda muito o piscicultor, inclusive a economizar energia e ligar o aerador no momento certo. Então, por quê? A gente está numa situação hoje, né, de céu encoberto, no começo da noite já está com 4, né? Era para demorar um pouquinho mais para baixar isso. Então, olha a importância do uso do aerador e parabenizo o Eliezer aí por essa iniciativa de investimento nesse monitoramento aí que ele tem em tempo real. O caminho da piscicultura é essa, né? O Nestor falou, visitei o Chile, lá é assim. O pessoal tem lá os sensores dentro dos tanques, né? A maior parte do cultivo é feito em tanque-rede. No entanto, para reprodutores, para juvenis, é tudo indoor. E aí é com sensor e todo o sistema automatizado. Se precisar, injetam até oxigênio líquido, né? Para corrigir isso de forma real. De tamanha importância do oxigênio. Então, depois da água, o oxigênio é o primeiro limitante, né? O peixe está ali, mas a gente precisa da matéria-prima, que é a água, e o oxigênio, né? Porque senão a gente não consegue fazer o animal metabolizar a ração. Não adianta ter uma boa ração se não tiver um oxigênio para metabolizar essa ração. Então, a gente mediu isso, né? Bem em cima dessa observação muito importante, com relação ao que acontece à noite, né? Então, olha aqui uma situação de tanques de juvenil, essa linha vermelha, e de tanques de terminação, né? Olha, nos tanques de terminação, a gente conseguiu 4 miligramas de oxigênio, que seria o mínimo necessário, indicado para a aquicultura, né? A partir ali das 11 horas da manhã, e quando foi lá pelas 19 horas, ele já começou a baixar de 4. É mais ou menos o que o Eliezer tem observado, né? E na situação aqui dos juvenis, a coisa estava um pouco mais crítica ainda. Em nenhum momento do dia, nessa medição,
o oxigênio passou de 4, né? Então, para juvenil foi de 1,3 a 3,6, e terminação de 1,5 a 5,9. Então, em algumas situações como essa, é que eu falo que a gente tem uma oportunidade, muitas vezes, melhorando o oxigênio, de chegar a ganhar mais 30% de peso de EPD, né, das nossas tilápias. E, no final das contas, a gente tem condição de fazer mais ciclos, chegando até a 2 ciclos no ano. Então, isso é um projeto bastante ousado, mas eu garanto para vocês que é possível. Então, nessa situação, apenas em 25%, 30% do dia, a gente tinha uma situação ideal de oxigênio de 5, 6, tá vendo? A maior parte das 24 horas ficou abaixo do desejado. E por que que no juvenil, que é um peixinho menor, a gente ainda tinha uma situação mais crítica? Não era esperado isso, né? E a gente foi estudar e ver que situação que a gente está, onde que a gente está, né? Tem muitas polícias estaduais e federais esse gráfico de perigo de queimada, né? Mas a gente está aqui, ó, né? Nós estamos nessa situação aqui, próximo do vermelho. Em alguns momentos, a gente está aí com 1,5 de oxigênio de madrugada. Isso daqui é muito prejudicial. O animal trabalha estressado, né? E não potencializa a sua genética que ele tem para ganho de peso. Então, isso, de forma geral, quanto menor o organismo, maior o metabolismo. Quem já acompanhou o ultrassom da esposa grávida, né, escuta o batimento cardíaco do nenenzinho, ele é rapidinho, né, Por quê? Isso é uma regra da biologia. Quanto menor o organismo, maior o metabolismo. Então, é explicado aquele juvenil, né, ele consumir mais oxigênio por isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, um animal com 50 gramas, 312 miligramas de oxigênio por quilo de peixe, ou 312 gramas por tonelada de peixe. O basal é 150. Então, esse daqui, inclusive, essa é uma literatura do Kubica para transporte, mas ela serve muito bem para a gente explicar aquilo ali. E um peixe grande, olha, ele chega a ser 3 vezes menor o consumo de oxigênio. Isso numa mesma temperatura, né, numa mesma situação. Se o animal tiver em alta movimentação, ele gasta mais, né, 30 centímetros nadando por segundo, 458, e 60, e 30, 220. Então, se ele aumentar, né, a sua movimentação, ele gasta mais. O animal pequeno consome mais oxigênio também. Então, por isso que muitas vezes acontece essa situação, né? Então, a gente não pode dimensionar os aeradores para juvenil pensando na mesma quantidade de biomassa que eu tenho para adulto. Então, se eu tiver 2,5 kg de juvenil por metro, é igual eu ter mais ou menos 7,5 kg de adulto por metro. Então, ele consome mais oxigênio e a gente tem que prestar atenção nisso também, tá? Então, o dimensionamento de aeradores para a criação de juvenil deve ser diferente do que para adultos, né? Uma outra questão interessante que a gente observou em uma desses monitoramentos de 24 horas, né, que foi em outra situação, uma grande diferença, se olhando a linha azul, até que está legal, né? Olha, aqui tudo acima de 4, né? 4,2, chegando até 11 em alguns períodos de maior luminosidade, fotossíntese, né, as algas trabalhando para a gente, né? Mas olha a grande diferença do fundo. Então, isso indica também que a gente tem aí uma oportunidade de trabalhar melhor os aeradores. Então, logo que a gente liga o aerador, olha, então, às 10h30 estava desligado, né? Devia ter ligado antes já, né? Se soubesse desse comportamento. E às 14 horas, 2 aeradores de pá ligados. Então, o que acontece, né? Muitas vezes, logo que a gente liga o aerador, a gente tem aí uma diminuição, muitas vezes, do oxigênio como um todo. Mas aqui o que estava acontecendo mesmo é o quê? Uma alta atividade de micro-organismos no fundo do tanque. Então, no fundo, a gente tem bactérias, né, um monte de micro-organismos ali que vão metabolizar as excretas e resíduos dos peixes e consomem oxigênio. Então, quando a gente fala em oxigênio, nós temos que pensar no peixe, também temos que pensar na microbiota que está ali, tá? Aqui uma outra situação que foi medido também pela Adriana, no trabalho dela, e aí o que a gente observa? Também, né, olha, a maior parte do tempo o nosso oxigênio ficou ali, olha, 2, 2,5, né, chegando aqui próximo a 1, em determinadas tempos, né, principalmente à noite, de madrugada, né, e somente aqui, ó, depois das 10 horas da manhã, onde a gente tinha sol e vento e aerador ligado, e nós chegamos numa situação de 4.
né? Então, aqui era um tanque com 3,4 quilos por metro, 5.000 metros e 4 CV de aeradores. Então, em dias nublados, chuvosos, como a gente está agora, né, a gente tem uma limitação muito grande de oxigênio nos tanques e, consequentemente, pode prejudicar, né, o crescimento dos peixes, tá? Então, essa é uma situação que a gente tem que estar controlando e monitorando, é de grande importância o oxímetro. E o que tem para a gente aí para chegar? Né? O verão, né? Então, lá para novembro, dezembro, janeiro, a característica é a gente ter o quê? Altas temperaturas. Então, naquele trabalho que a gente mostrou ali, o juvenil e o adulto, olha a temperatura que a gente estava, 28 a 30. Eu vou falar, é ruim para tilápia essa temperatura? Basta a gente ver de onde ela veio, né? Na década de 70 veio da Costa do Marfim, lá na África, quente pra caramba. Depois, em 90, veio da Tailândia, mais uma introdução. Depois, 2005, da Malásia. Então, são todos lugares quentes. Então, é um material genético que está acostumado com temperaturas altas. E a zona de conforto é uma temperatura mais alta. Só que, na maioria das vezes, a gente não aproveita essa condição do peixe. Será que a gente tem oportunidade, né? Então, nós temos, ó, mesmo a 30 graus, a gente tem condição, a água ela consegue fixar até 7,4 miligramas de oxigênio, né? Muito acima daqueles 2, né, 3 que a gente estava observando nos estudos. Então, nós temos que trabalhar um pouquinho melhor para a gente ter essa oportunidade de ganhar peso nessas situações aqui, tá? Então, será que essas temperaturas podem ser nossas aliadas? Bom, imaginando de onde que veio a tilápia, né, a gente pode realmente ter bons resultados com temperaturas mais altas, mas precisa manejar de acordo, principalmente essa questão do oxigênio. Então, pensando nisso, né, na época, eram doutorandos nossos, eles são professores, né, o André e o Anderson, eles fizeram um teste de 8 tipos de aeradores, entre de pá, chafariz, né, para ver como que eles estão incorporando oxigênio na situação nossa de água doce. Porque muitos desses testes o pessoal faz em água salgada. Então, na nossa água, isso foi feito lá na UPA, né, água da nossa região, eles trabalharam com 4 oxímetros em cada teste desse, inclusive com equipamento ADCP para ver a movimentação dessa água. E aí, o que eles observaram, né? Calcularam de novo, né, o SOTAR, que seria a quantidade de oxigênio por quilowatts por hora, e o SAI, que seria a quantidade de oxigênio, aqui é por hora e aqui é por quilowatts hora. Então, medindo a eficiência também com o consumo de energia, tanto a 10% de saturação quanto a 70% de saturação, nas nossas situações aqui da nossa região. E o que eles observaram? Né? Que muitas vezes a especificação do aparelho ela está acima do observado nessas medições, olha, com 4 oxímetros, tá? Então, nós temos que, muitas vezes, redimensionar a quantidade de aeradores dos nossos tanques em função das nossas características locais. Então, um trabalho, assim, bastante confiável que foi feito, né? Deu uma diferença bastante grande, se a gente pegar o SAI desse número 1 aqui, 2,42, eles observaram 1,19, né, praticamente a metade. O SOTAR, que é o quilo de oxigênio por hora de 3,6 quilos para 1,41. Então, aí, uma das causas pode ser isso. O fabricante pode ter feito aferição em água salgada, e aqui a gente trabalha com água doce. Porque na água salgada, se produz microbolhas, aumenta a superfície de contato e fica mais fácil de incorporar o oxigênio, né? Não é a nossa situação aqui. Pode ter alguma diferença na metodologia de medição. Uma coisa observada, né, que eles relataram nesses testes, é que a imersão das pás é de em torno de 7 centímetros, né? E o Boyd, que é um dos grandes papas aí da questão de qualidade de água, né, um professor, pesquisador, ele já em 1988 ele recomendava 12,5 centímetros, que a pá deveria se aprofundar na nossa água para conseguir uma boa aeração. Às vezes as fábricas não utilizam isso, porque força mais pá, força mais o mancal, né? E aí pode ter aí uma diminuição na vida útil do aparelho. Mas eu acredito que a gente tem uma oportunidade muito grande aí, junto com os fabricantes também,
de conseguir trabalhar em cima disso. Teve outros trabalhos também indicando 10,5, 11 centímetros para melhor aeração. Tá? Então, nós temos uma oportunidade em redimensionar o número de aeradores e também em melhorar e contribuir aí para o desenvolvimento desses aeradores. Então, hoje, o que está acontecendo? A gente sabe... E Wilson, Oi, pode falar. Queria te interromper um pouquinho, só para aqui relembrar da participação da galera no chat aqui, está fazendo comentários, e eu acho que aí o Eliezer faz um aqui. Geralmente, nessa hora, o oxigênio estaria de 5 a 6 miligramas por litro. Então, ele fala que nesse momento, acho que vem bem em linha do que você falou, que em dias nublados, chuvosos, esse número muda, né? Então, ele comenta um pouco sobre isso também. Várias pessoas dando boa noite aqui também, né? E agradecendo a live. Aqui tem a Neia também dizendo: a Copacol, mesmo diante da adversidade a qual estamos passando, não deixe de levar conhecimento aos seus cooperados. Hashtag Copacol, coopera sempre. Obrigado, Neia. Né? Aqui o Everton Bergamini também fez um comentário, Wilson. Ele fala lembrar também de fazer as manutenções dos oxímetros. Bem lembrado, né, Everton? Porque isso é extremamente importante. Se quiser fazer um comentário também, mas aqui eu acho que está bem em linha com o que você comenta agora. O Atair Balbino, ele faz uma pergunta. Atair, obrigado também. Quando o oxigênio do fundo do tanque estiver baixo, é melhor usar aeradores chafariz, que joga a água do fundo para cima, ou aeradores de paz, que movimenta mais a água? Então, se o oxigênio do fundo estiver mais baixo, o que é melhor? Consegue apoiar, Wilson? Claro, claro que sim, Balbino. Ótima pergunta. Todas são ótimas perguntas. Nesse teste, inclusive, desses 8 aeradores que foram testados, os de paz, eles mostraram uma melhor performance do que os de chafariz, tá? Assim, de forma bem geral. Lógico que nós temos bons aeradores de chafariz também. Mas a grande vantagem, Balbino, da questão do de paz, é que ele quebra também a estratificação, né? E aí ele tem uma função melhor, e para essa situação, eu tecnicamente recomendaria o DIPAC para ele misturar melhor essa água, né? Movimentar melhor essa água. Lógico, o chafariz também, em épocas para despesca, ele é mais interessante também, né? Então, todos eles têm suas vantagens, mas para esse propósito, eu, como técnico, recomendaria o de paz, tá? Aliás, é a questão do tempo nublado mesmo, né? O bom seria se tivesse em 5, né, 6, né, e também em 4. Olha como que muda de um dia para outro, né, de uma semana para outra. Agradeço o Everton, a Neia também, pela participação aí, muito legal. Estamos à disposição. Então, só continuando aqui, né, na questão aqui para esse cálculo, é até considerado aerador de pá, tá, de 2 CVs. Então, nós precisaríamos ter, pensando numa piscicultura com 50 mil peixes, e olha, com 900 gramas, né, essa situação a gente não tinha alguns anos atrás, né? Nós teríamos, então, um peixe com 900 gramas, o mercado está pedindo um peixe grande, a gente sabe que a tilápia tem potencial, né, para crescer, a curva de crescimento em 900 gramas, ela não estabilizou ainda, ela começa a estabilizar a partir de 900, então criar peixe tilápia com 900 gramas é um bom negócio. No entanto, se a gente for trabalhar com 900 gramas e considerando essa aferição que foi feita na própria UPA, né, a Unidade de Produção de Alevinos, pelos técnicos, a gente precisaria de 7,6 aeradores, né? Com 2 CVs, a gente precisaria de 15,2 CVs, dividir 50 mil peixes por 15,2, a gente precisaria, então, né, essa seria uma relação ideal, de 3.289 peixes por CV. E lá atrás, a gente preconizou que seriam em torno de 4.500 até 5.000 peixes por CV. Mas é porque a gente trabalhava mais ou menos nesse peso final aqui, né? 600, 650, 700, aí daria para usar. Mas como o mercado está pedindo peixe maior, a gente percebeu que o peixe maior rende mais a filetagem lá no frigorífico. O filetador filetar um peixe de 600 gramas ou 900 gramas é praticamente o mesmo serviço e rende muito mais a filetagem. O mercado também, né, está querendo aquele filézinho envelhado, alto, um filé grande, né? Então, nós temos que, quando a gente chegar nessa situação aqui, e na própria Copacol já teve produtores que mantiveram peixe até por 1 quilo, 1,2 kg,
não dá para a gente usar mais aquela relação de 4.500, 5.000 peixes por CV, por conta, né, em uma outra situação. E os aeradores, muitas vezes, não entregam tudo aquilo que está lá no completo, porque os testes, às vezes, são feitos na água salgada, tá? Então, isso aqui é teste real, feito dentro da própria Coca-Cola. E aí, o que a gente faz quando a gente consegue incorporar mais oxigênio? A tal da ambiência, né? Nós precisamos melhorar a ambiência do peixe. Opa, vamos lá. Te interrompendo aqui, Wilson, acho que talvez poderia facilitar, acho que realmente o peixe vem crescendo mais, a gente está com o peixe um pouquinho mais pesado, e aí talvez os níveis de oxigênio podem ser diferentes, né? Uma estrutura como ele tinha antes, né? Tem alguma ação que o produtor poderia fazer sem aumentar o investimento para que ele poderia dar uma condição melhor de oxigênio para esse peixe? Talvez liberar antes, ou a desestratificação, tem alguma coisa que você poderia sugerir que ele não precisaria fazer novos investimentos e poderia otimizar a estrutura dele de uma forma diferente para melhorar esses níveis? Primeira coisa, né, foi até comentado aí, aferir o oxímetro, né? Então, tá com o aparelho bem aferido e medir, né? Como o produtor sabe medir, né? Tem o auxílio também da equipe técnica, assistência técnica bem capacitada para ajudar a fazer isso, justamente nessa linha, Nestor. Porque a água para renovar, hoje em dia acaba sendo caro também. Muitos produtores têm que bombear essa água. Muitas vezes essa água que está entrando não está com aqueles 8 miligramas que a gente queria de oxigênio, né? Se a gente vê uma foto aérea da região aqui, eu tive a oportunidade de sobrevoar há um tempo atrás, é a coisa mais linda, tem muitos tanques, né? E às vezes no mesmo rio, a gente tem vários produtores pegando água, soltando água, né? E a gente não tem uma capacidade de água com um oxigênio alto para a gente renovar, e muitas vezes custa. Então, essa é a melhor alternativa, ao meu ver mesmo. Medir, né? E ligar antes. No outro dia, você repete e vê se melhorou, né? Se não, liga um pouquinho antes. Essa é uma saída bastante interessante. Porque isso também vai fazer metabolizar todos os outros nutrientes ali do tanque, né? Não é só o aporte de oxigênio para o peixe, é para o ambiente tudo também. Desestratificar, sempre ficar, quando medir oxigênio, medir superficial e no fundo. Se a diferença tiver maior que 1 miligrama, eu já tenho que começar a pensar a fazer isso, né? Lembra que lá naquele gráfico tinha uma diferença muito grande em uma propriedade do fundo para a superfície. Então, o ideal é não deixar ficar muito grande essa diferença de oxigênio, tá? Perfeito. Wilson, mas aproveitar já na mesma linha, acho que você já está caminhando para um outro tema aqui. O Juan Felipe, obrigado, Juan, pela participação, né? Os fitoplânctons podem ser uma ferramenta usada para oxigenação ou não fornecem a ajuda necessária na oxigenação? Ele faz essa pergunta aqui. Nós vemos até implementando o uso de cal hidratada e aí acaba aparecendo um volume maior de algas, né? Então, isso ajuda? O que você entende, Wilson, para somar com a pergunta do Juan Felipe? Em dias normais, ele mais ajuda do que atrapalha, né? Porque ele produz bastante oxigênio durante o dia. Inclusive, antigamente, se a gente levar lá na década de 90, né? Quando a gente preconizava a criação de 1 quilo de peixe por metro, basicamente não usava aerador, ou então só um aerador de emergência, quando ficava uma semana sem sol, né? De tempo nublado e chuvoso. Então, realmente, ele ajuda. O cal hidratado, ou calcário, né, é uma forma muito interessante que a gente tem de melhorar a alcalinidade. A alcalinidade estando boa, né, acima de 30, 40, se a gente conseguir acima de 50 é melhor, mas o mínimo é 30. O pessoal do camarão trabalha com 120, para vocês terem ideia de alcalinidade e dureza. Então, essa alcalinidade vai fazer com que o pH esteja mais estável. E junto com o pH, todas as reações que acontecem na água. Então, é interessante o uso do cal hidratado, ou mesmo calcário, o que importa é a gente ter uma boa alcalinidade, que a gente vai ter um bom metabolismo como um todo dentro desse nosso tanque, porque os micro-organismos precisam de carbonato e oxigênio. A fonte da gente fornecer carbonato é através do calcário, tá? Muito boa a pergunta também. Então, isso, obrigado. A gente fazendo isso, né, tanto essa questão, né, muito bem colocada aí, da alcalinidade e mesmo o oxigênio, que a gente está falando bastante dele hoje, a gente vai melhorar o bem-estar animal.
Se o animal estiver num ambiente bom, ele vai entregar ganho de peso, vai melhorar a conversão alimentar, né? Então, é a mesma coisa da gente. Vou fazer uma viagem para o Nordeste, vou ficar no hotelzinho sem ar-condicionado para economizar. Passa um calorão danado de noite, né? Não dorme direito, no outro dia não aproveita a praia. Então, seria mais ou menos isso, né? O efeito do oxigênio, do bem-estar, da ambiência. Então, a gente tem que ver como um todo. Hoje nós estamos falando mais do oxigênio, mas tem outros parâmetros também muito importantes que vocês estão me ajudando a lembrar aí também, tá? Então, essa tabelinha é uma tabela bastante interessante, né? E ela diz aqui, até circulei, para a sobrevivência dos peixes, a gente precisaria, olha, de 7, 8 seria ótimo, principalmente para peixe de água fria, truta, né? Então, a truta precisa ter água fria para reter bastante oxigênio na água, água clara, né, limpa, né? Ela é muito exigente. Então, ela, inclusive, é criada em torno de 10, 12 graus por aí. A maioria dos peixes vive bem nessa faixa aqui, ó, de 4 a 6, né? Então, a gente teria que ter pelo menos isso para tilápia. E essa faixa que é comumente a gente observar, né, nas nossas tilapiculturas, somente para peixes resistentes. Mas será que a tilápia é tão resistente assim? Se ela fosse tão resistente, ela não pegaria tanta doença, né, que chegou para a gente aqui também, né, Streptococcus, né, Francisella. Então, dessa faixa de 1 a 2, os peixes resistentes conseguem sobreviver por algum tempo, só algumas horas, né? E chegando 0 a 1, nós temos a zona letal. Então, sistemas de criação, por exemplo, com bioflocos, né, com 15 minutos sem oxigênio, os micro-organismos que estão ali, mas o peixe consome todo o oxigênio. Se você não tiver um gerador para entrar, né, e suprir esse oxigênio, morre tudo. A gente, na nossa situação de viver na semi-intensivo que a gente está agora, não é tão grave como o sistema de biofloco, mas também a gente tem um prejuízo que é meio subclínico. Então, o que a gente teria que fazer? Trazer para a tilápia esse patamar aqui, ó, acima de 5, 6, né? Aí a gente teria uma boa condição ambiental para esse peixe entregar o que ele precisa, né? Então, nessa área aqui embaixo, ó, dos 2, 3, né? Qual que é a possibilidade de doenças? É muito grande, que são oportunistas essas doenças aqui. Se o peixe estiver fraco, debilitado, ele não vai conseguir se defender, né? A gente está vendo isso no Covid, né? Pessoas que estão debilitadas têm uma chance muito maior de falecer. E com a tilápia é a mesma coisa. Então, se a gente subir um nível, eu vou mostrar alguns dados para vocês com a tilápia, a gente vai ter um sucesso muito grande. Então, esse trabalho aqui, ó, olha só, né? A gente hoje em dia consegue bons resultados, né? De GPD, conversão alimentar, rendimento de filé, com temperaturas mais amenas. Mas por que isso? Porque a gente não está conseguindo incorporar oxigênio nas temperaturas mais altas. Porque o que acontece na temperatura mais alta? Primeiro, né? Fica mais difícil de eu incorporar oxigênio na água. O peixe, com temperatura mais alta, aumenta o metabolismo e consome mais, porque ele é exilotérmico, ao contrário da gente, né? Nós comemos mais no inverno, o peixe come mais quando aumenta a temperatura. Então, a temperatura dele é muito próxima do ambiente. Então, nessas temperaturas maiores, ó, 28, 32, ele consome mais. Mas olha o que esse trabalho do Moura, ele mostrou para a gente. Que se eu tiver um aporte acima de 6 de oxigênio, né, mesmo com temperaturas altas, boas, aqui 28 e altas de 32, eu consigo um excelente ganho de peso. É de alevino até juvenil aqui, né? Então, onde ele conseguiu o maior ganho de peso? 47. Aonde ele conseguiu a melhor conversão alimentar? Em 29,15, né? Próximo da unidade, que é o que a gente deseja, próximo de 1 para 1. Então, nós podemos ter oportunidades com temperaturas maiores, desde que, e somente quando, a gente consegue incorporar mais oxigênio no nosso viveiro, né, no nosso tanque. Então, olha a importância do oxigênio naquele patamar dos 5, 6, né? A gente consegue fazer muito mais ciclo, né? Imagina quantos ciclos eu consigo fazer com a temperatura alta aqui, né? E tem um trabalho aqui justamente depois mostrando isso. Então, esse trabalho aqui, ó, ele mostra que a gente consegue fazer com que o peixe consuma 37% mais ração com oxigênio a 5,5 do que a 3. Então, ele aumenta a
percentagem do peso vivo que ele come por dia, por unidade de peso metabólico, né? Então, simplesmente elevando de 3 miligramas do ambiente para 5, eu consigo fazer com que a taxa de alimentação dele aumente bastante. Então, tanto para peixe nas faixas de crescimento de 236 gramas, quanto para juvenil também. Ele consegue ingerir mais ração, né? Numa situação de baixo oxigênio, a gente não consegue observar isso, ó, nem de manhã nem à tarde. Ó. Agora, quando eu tenho um alto oxigênio, olha como que aumentou, né, a ingestão comparado com baixo oxigênio. Inclusive, à tarde, né, aqui o azulzinho mais escuro aqui, esse roxinho mais escuro, ele consegue se alimentar mais à tarde. Então, o peixe consegue se alimentar, mesmo em temperatura alta. Esse estudo também aqui foi feito em temperatura de 32 graus, onde a gente normalmente nem estaria alimentando o nosso peixe, mas se eu tiver um bom aporte de oxigênio, mesmo a 32 graus, eu consigo fazer com que o animal consuma mais. Agora vem aquela pergunta, ele vai consumir mais, mas ele vai ganhar mais peso? Né? Então, isso que é o interessante. Esse outro trabalho, feito em 2015, né, ele mostra justamente isso. Então, ele está trabalhando com nível baixo, médio e normal de oxigênio. Então, ele trata como nível baixo de 1,5, de 1 a 1,5. Com um nível médio de 2,5 a 3, que é o que a gente observa muitas vezes, e o normal de 6 a 6,5. Olha como está repetindo esse número, né? 5, 6, 5, 6, como sendo normal ou bom. E aí, vamos pegar aqui, ó, ele trabalhou com peixe pequeno e grande, tá? Small é pequeno, large é grande. Então, ele pegou aqui o peixe com 3,7 gramas, né? E ele, com baixo oxigênio, na faixa de 1,5, ele chegou a 12,9 gramas. Esse mesmo peixe de 3,7 gramas, quando eu forneci para ele um oxigênio de 2,5 a 3, ele já subiu de 12,9 para 16,9 o seu peso final. E quando eu coloquei oxigênio de 6 a 6,5, que seria o nível normal, ele já foi para 21. Então, olha, 12, né, para 16 para 21. O peixe grande, de 12 gramas, ele já foi de 25 para 33 para 37, quando eu tinha 6% de oxigênio. Então, o que a gente pode, assim, fazendo, né, uma relação com o número de ciclos, né? Por exemplo, você com 1 a 1,5, você faria um ciclo de produção desse juvenil. Se eu aumentar para 2,5 a 3, eu poderia aumentar em 30% o nosso o ganho de peso, né? E a quantidade de ciclos. E se eu subir para 6 a 6,5, eu posso até fazer 1,6 ciclos. Ou seja, o meu peixe ele vai chegar no peso meu final, né? Nesse caso, 37 gramas, muito mais rápido, né? Então, eu posso ter de 30% até 60% de ganho de peso em algumas situações, com alta sobrevivência, quando eu trabalho com esse oxigênio de 6 a 6,5. Então, olha a baita da oportunidade que nós temos, né, melhorando um único parâmetro, que é o oxigênio. Tá? Por quê? Porque se eu melhorar o oxigênio, eu vou ter condição de alimentar mais o meu peixe, que é o que esses trabalhos vêm dizendo para a gente. Às vezes eu consigo alimentar o meu peixe, né, às 7h30 da manhã. Em um Tecnotilápia mais antigo, o treinamento que eu fiz para vocês, eu mostrei um trabalho onde a tilápia ela tem bastante fome ao amanhecer e ao anoitecer. Então, seria ali perto das 7 horas da manhã, 7 horas da noite. Só que hoje, a maioria das vezes, a gente não consegue alimentar o peixe. Por quê? Porque, às vezes, a gente espera sair o sol para consumir o fitoplâncton com oxigênio, para eu conseguir alimentar o meu peixe 10 horas da manhã. Então, eu já perdi aquele trato que eu poderia dar cedo, né? E, às vezes, eu tenho que... Não posso alimentar meu peixe mais depois das 4, 5 horas da tarde, senão vai me faltar oxigênio à noite. Mas o peixe poderia comer próximo das 6, 7 horas da noite. Estou perdendo mais um trato. Então, vocês estão vendo como que é possível eu melhorar em 30% o ganho de peso dos meus peixes, melhorando o oxigênio, né? Então, é isso que aquele trabalho mostrou para a gente. O peixe come mais e ele ganha mais peso, né? E, hoje em dia, nós nem pensamos, né? Em 32 graus, para que alimentou o peixe, o técnico fica com o cabelo em pé, o piscicultor também. Mas por quê? Porque está faltando alguma coisa.
de que, na maioria das vezes, está faltando é o oxigênio. Se eu conseguir oxigênio, porque genética para viver e se alimentar em temperatura mais alta, a tilápia tem, tá? Então, falando um pouquinho de manejo alimentar, já apresentei também no Técnico Água, mas só para a gente relembrar, né? Se eu conseguir alimentar mais vezes o meu peixe, lógico, não adianta se eu consigo alimentar, tem oxigênio bom só das 4 horas, das 10 horas da manhã, né, até as 5 horas da tarde, não adianta só eu simplesmente dividir muitas vezes. Já que ele come durante esse horário, eu vou dar 10 vezes a ração. Não é isso. Então, o bom mesmo seria a gente ter condições de alimentar um pouco mais cedo e um pouco mais tarde e dormir tranquilamente, né? Então, o que acontece, né? Muitas vezes esse trabalho aqui está demonstrando isso. Eu alimento 2 vezes por dia, deu 445 gramas. Eu aumentei para 4, 5 vezes, olha quanto que foi. Para 500 gramas. Então, eu já aumentei 10% meu peso final. E o que interessa no caso da cooperativa é filé, né? Que é o principal produto que a gente vende. Olha, aumentando de 2 para 3 vezes, foi de 32 para 34. 2% de rendimento de filé, né? Então, isso é interessante hoje. E a vontade e porcentagem da biomassa. Muitas vezes a gente tem oportunidade também, né, para ter o melhor desempenho, olha que foi de 469 para 482, e o rendimento também subiu praticamente 1%. Né? Então, isso que a gente tem que praticar nas nossas pisciculturas. Mas para isso tudo precisa ter oxigênio, senão não vai adiantar nada. Tá? Então, como considerações finais, né, o que a gente tem observado, né, lógico, nós fizemos 5 propriedades, né, mas em todas elas a gente estava com índice de oxigênio abaixo do ideal. Então, nós temos oportunidade aqui. É muito caro para construir tanques, né? Muitas vezes a gente não tem nem local, a água é limitante, né? Então, hoje eu acho que como um ponto de vista meu, que eu posso deixar aí para vocês, seria que se eu quero aumentar minha produtividade, vamos trabalhar mais com o aerador que a gente tem. Se precisar, às vezes, até colocar um outro aerador, né, redimensionar. Os técnicos da cooperativa estão aí para ajudar nesse trabalho, nós, da universidade, também, mas a gente aumentar o patamar de oxigênio da nossa piscicultura, porque ela, pelos dados que a gente tem visto, ela responde, podendo chegar facilmente a 30% mais de ganho de peso, comparado, por exemplo, com 2, 3 de oxigênio, se eu chegar em 6 de oxigênio. Temos que respeitar a biologia da espécie, né, buscando melhores índices produtivos, afinar o manejo para nossas condições e aferir o nosso custo-benefício, porque energia também é um custo alto, que o produtor que paga, né, então temos que trabalhar isso racionalmente. E temos que ter a nossa preocupação constante com a sustentabilidade, né, porque a água é limitada, a gente vê na televisão aí que muitos, inclusive Curitiba, né, no Cascavel, estão com problema de falta de água. E a nossa piscicultura sem água, nós não vamos conseguir produzir peixe. E como que a gente faz isso, né? Nós temos que pressionar mais a questão do manejo, trabalhar mais em cima do manejo, né? Para quê? Para melhorar a ambiência, melhorando a ambiência vai melhorar o bem-estar do peixe e, consequentemente, ele vai ganhar mais peso, eu vou produzir aí um filé de melhor qualidade, tá? Então, muito obrigado. É a minha primeira experiência em uma live também, né? Deve ter ficado algumas falhas aí, mas agradeço imensamente aí a oportunidade de estar participando aí com vocês, tá? E fico à disposição aí, se tiver mais alguma pergunta, Nestor, estamos à disposição. Joia, Wilson. Obrigado pela sua participação, né? Deixou a bola quicando, né, Wilson? Acho que com algumas oportunidades, mostrou aí que é possível a gente melhorar a nossa performance, o nosso ganho de peso, incrementando um item extremamente estratégico, importante, que é o oxigênio, né? Tá aí do desafio, você embasou isso bem tecnicamente, né, com base de pesquisa, são resultados de campo que você trouxe para a gente. Enfim, eu acho que é importante isso, trazer algo novo, algo diferente, que a gente possa ir testando, incrementando, avaliando. Eu acho que esse é o objetivo da nossa conversa também, tá? A gente tem ainda algumas perguntas aqui, Wilson, e devido ao tempo, do Cristiano Belotto, realmente referente a tanques rasos, tanques fundos. Aqui também tem uma outra pergunta, quanto a água vem com nitrito do rio. Então, assim, nós temos um programa de rádio
onde que a piscicultura fala todas as terças-feiras na rádio, e a gente elabora as respostas, então, devido ao nosso tempo, nesse programa durante a semana, tá? Então, se os senhores puderem acompanhar, por favor, para a gente fazer a resposta. No mais, aqui tem uma série de boa noite, o Eliezer fazendo mais alguns comentários, então, assim, as pessoas participando e continuam se movimentando, então, Wilson, mas em função do tempo, nós vamos para a finalização da live. Então, chegamos ao fim da live de hoje, agradeço a você por aceitar o convite. Se você quiser deixar mais um comentário, Wilson, por favor, fique à vontade. Bem rapidinho aí, eu sei que o tempo já está estourando, né? Agradeço aí a participação de todo mundo, contribuindo com perguntas, comentários, e quero deixar assim bem claro para vocês que a ação é muito boa da Copa-Cola, né? Nós temos boas ações, nós temos uma boa genética hoje, né? Nós temos uma assistência técnica de qualidade, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje? Temos que focar no manejo, melhorar, né? Nós temos grandes oportunidades no manejo. O exemplo que a gente trabalha hoje é o oxigênio, mas nós temos também grandes oportunidades onde o produtor realmente vai conseguir contribuir ainda mais do que ele vem contribuindo com a cooperativa, e o que interessa no final, né, tem que ser lucrativa a atividade, né? Então, em épocas de boa demanda de peixe que a gente está hoje, se a gente conseguir entregar o peixe mais rápido, com maior peso, e colocar peixe de novo e fazer essa roda girar mais vezes, mais ciclos por ano, todo mundo sai ganhando. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Aqui também as referências da apresentação se vão ficar disponíveis, sim, a live fica disponível, então, o produtor quiser assistir depois, com mais tempo, compartilhar, por favor, fique à vontade. Então, também agradeço a todos que estiveram conectados aqui com a gente, uma boa noite, um grande abraço a todos, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima.